Professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, obrigada, viu, pela sua gentileza. Professor, me conta um pouquinho mais do estudo de vocês. Então, esse estudo ele foi uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a UFES, né, através do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, onde eles realizaram, né, as testagens, quase que em tempo real, ano passado e esse ano, de Oropuxi. E aí, nosso laboratório, a gente entrou para fazer o que a gente chama de uma análise espacial, né? O que a gente chama de filogeografia. Então, a gente tentou entender o como, o quando e onde esse vírus se espalhou pelo Espírito Santo. E aí foi exatamente essa pesquisa que você citou. Então, a gente descobriu que aqui no Espírito Santo a gente teve introduções virais, né? Vindo da região norte, que é a região considerada até então endêmica para o Oropuxi, mas também a gente teve transmissões aqui dos nossos estados vizinhos, como Bahia, Rio de Janeiro, né, onde a gente teve uma troca viral. O vírus entrou no Espírito Santo desses estados, mas também retornou, né, para esses estados a partir do Espírito Santo. Professor, essa chegada do vírus, ela vem como uma pessoa doente, é isso? Então, possivelmente, foram pessoas que estavam assintomáticas, né? Então a pessoa estava carregando o vírus, mas ela não tinha nenhum sintoma, e ela fez, né, esse processo de viagem, né, de uma região até então endêmica para cá. Em um outro trabalho que a gente participou, a gente chegou a mapear que um dos hubs de espalhamento do Oropuxi pelo Brasil foi uma região chamada Amacro, que é o novo polo de desmatamento aqui na região amazônica, que ele reúne Amazonas, Acre e Rondônia, né? Então é onde a gente tem a nova fronteira do desmatamento. Então muitos trabalhadores, né, vão para esse local, realizam o desmatamento e depois eles retornam Para para os os seus seus municípios, estados. né? Isso mesmo. E vem com o vírus. E aí muitas vezes ele vem com vírus, porque é muito difícil a transmissão do Oropuxi, ele é feito pelo maruim. É um mosquito pólvora, ele é muito pequenininho, ele tem 2 milímetros. Então é difícil ele conseguir fazer, né, esse espalhamento por ele. Então, possivelmente, o espalhamento interestadual ou até mesmo internacional, que a gente teve casos, né, de pessoas com Oropuxi em diversos países, possivelmente ele é os seres humanos. Internamente aqui no Espírito Santo, aí sim a gente teve a participação tanto do espalhamento pelos mosquitos pólvoras, né, pelo maruim, e também pelos seres humanos. Então a gente teve aqui as linhagens que você falou, né? As linhagens é como se fosse uns ramos, né, de vírus que se assemelham muito. Então aqui no Espírito Santo a gente teve no mínimo 6 linhagens diferentes. É como se o vírus tivesse entrado no nosso estado 6 vezes e se espalhado pelos diferentes municípios. Nossa Senhora. E uma vez que ele se espalhou, ele adorou o nosso estado. Então a gente tem linhagens aqui que elas ficaram ativas, né, com os nossos dados por mais de 230 dias. Ou seja, você sempre tinha aquele ciclo, pessoa, maruim, sustentando isso ao longo de todo, né, o ano de 2024 e 2025. No inverno de 2025, a gente teve uma queda drástica no número de casos, mas agora, com a primavera, né, o retorno das chuvas, o aumento da temperatura, a gente espera que tenhamos novamente um aumento de casos. Então, eu queria entender um pouco desse movimento que o senhor me disse, né? De que o mosquito veio e gostou do Espírito Santo. Que fatores a gente tem aqui que contribuem para a permanência? E quando você tem 6 linhagens... Linhagens. Eu imagino que é mais complexo de combater isso. Não, até que não. Assim, primeiro, né, o maruim já estava aqui no Espírito Santo há muito tempo, né? Os agricultores aqui do nosso estado já sofrem com o maruim há décadas. Então a gente já vem com uma emergência aqui estadual, o maruim, né, que ele causa muita perda agrícola, né, porque os animais sofrem muito quando eles estão sendo ali picados pelo maruim. Então você tem problemas, por exemplo, né, no gado leiteiro, na hora de você ter o processo de ordenha. Então o maruim já estava aqui. O que não tinha era o Oropuxi, o vírus não existia.
na nossa Entendi. região. Ele só existia na região amazônica. Teve alguma coisa, algum fator que fez com que de 2023 para 2024 o vírus saísse da região amazônica e se espalhasse pelo Brasil. O grande negócio é que aqui no Espírito Santo a gente sempre teve muito maruim, porque o maruim está associado a certos tipos de tratos culturais, a certos tipos de culturas. Então, como cacau e banana. O Espírito Santo, a gente, dos 78 municípios, no mínimo 75 tem culturas comerciais de banana. Isso fez com que a gente tivesse uma associação forte até aqui no nosso trabalho. A gente observou que existia essa associação nos municípios que você tinha maior produção de banana, cacau, você tinha um aumento do número de casos. E aí, pela primeira vez, a gente percebeu que um dos fatores que pode contribuir também é o café, principalmente café conilon. A gente observou o quê? Municípios onde você tinha uma área plantada de café conilon alta, também a gente teve um aumento do número de casos, possivelmente porque o café, que não era classicamente associado, né, ao maruim, parece que também ajuda a aumentar a população de maruim. Então, o que acontece vem uma pessoa doente de fora, ele está com o vírus no sangue, o maruim vem, se alimenta do sangue dessa pessoa, o maruim se torna infectado e a partir dali ele começa a espalhar. Se uma pessoa doente chega no estado onde a gente tem muito maruim e onde a população daquele estado ela é uma população significativamente rural, né, aqui no Espírito Santo, a parcela da população que mora ou na zona rural ou próximo à zona rural é muito alta. Isso faz com que aqui a gente tivesse as condições perfeitas para o vírus se espalhar. A gente tinha o vetor, que era o maruim, a gente tinha uma população que nunca tinha entrado em contato com o oropouche, o que a gente chama de susceptível, e aí aquilo se espalhou como pólvora, né? Fazendo até um trocadilho com o pólvora. Se espalhou como pólvora e se estabeleceu. Porque quando a gente vê que fica, né, o vírus ativo durante 230 dias, significa que ele está se sustentando o ano inteiro. De alguma forma. Isso, né, pelo menos inverno e verão. Diferente do que acontecia na Amazônia. Na Amazônia, ele tem um período, normalmente, que dura no máximo 3 meses, 4 meses. Aqui ele conseguiu se sustentar durante um período muito maior. Mas, de novo, a gente tinha uma população que era completamente susceptível. Na Amazônia, como as pessoas já têm, né, tido oropouche, né, há muitos anos, você já tem pessoas que estão naturalmente imunizadas. Entendido. O imunizado levei uma picada, contraí a doença, estou imunizado, é isso? Então, é o que a gente chama de imunização natural. A gente tem a imunização natural e a imunização artificial feita pela vacina. É óbvio que a imunização da vacina é melhor, porque você não fica doente, né? A imunização pela vacina, você não tem que contrair a doença. A imunização natural, ela acaba sendo associada à picada do mosquito a ficar doente. Ainda não se sabe direito se eu fiquei doente uma vez, se eu nunca mais ficarei doente novamente por oropouche. A gente ainda não tem essa afirmação. Na verdade, nesse momento, a gente está buscando exatamente esse dado. Voltando, né, nos municípios onde já tiveram bastante casos, a gente vê aí, né, Laranja da Terra, né, Afonso Cláudio, esses municípios a gente está retornando e vendo se pessoas que já foram positivas em 2024 ou em 2025, se elas serão positivas novamente. Né, agora, então pode ser que depois de 1 ano, 2 anos, os seus anticorpos diminuam e permitam que você se reinfecte. Mas a gente ainda não tem esse dado. Professor, o estudo de vocês é premiado, né? O que define essas 6 linhagens? Então, esse estudo ele faz parte da tese de doutorado da minha aluna, pelo Programa de Doenças Infecciosas aqui da UFES, e a gente apresentou esses dados agora no Congresso Internacional de Genética, que foi em Belém, né, terra, né, lá na região amazônica. A gente apresentou os dados aqui do Espírito Santo e ele acabou levando o prêmio, né, na parte de evolução, que a gente estava mostrando exatamente o estabelecimento de uma linhagem viral diferente da linhagem amazônica aqui no Espírito Santo.
Eu estava acompanhando também aqueles dados que envolvem a cidade de Alfredo Chaves, né, que virou centro de estudo do Sim, Ministério da Saúde. sim, porque ele foi o município com o maior número de casos. Teve mais de Isso. 1.000 casos ano passado, por exemplo, aqui. E lá eles vincularam a cultura da banana, não é isso? Sim, possivelmente lá foi exatamente por causa disso. Na verdade, a gente pode vincular a cultura da banana a praticamente todos os municípios do Espírito Santo. É mesmo? Mas e o café e o É, cacau aí que o senhor mencionou? então, mas aí a gente tem praticamente em todos os municípios do Espírito Santo a gente vai ter a banana. A gente tem aí o cacau, mas é como se fossem cofatores, fatores adjuntos, eles caminham juntos, entendeu? A gente já vai acabar associando a banana, mas a gente sempre vai associar a banana. A banana é clássico, né? Mas eles são fatores, como é que eu vou te falar? Ele é um fator que ele sustenta a população de Maruim. Mas se não tiver ninguém doente entrando em contato com aquela população de Maruim, você acaba não tendo a doença. Entendi. E o porquê a Entendi. banana? É a folha que fica na área É porque úmida? o Maruim ele é diferente. O Maruim ele é diferente do Aedes aegypti, por exemplo. O Aedes aegypti, a fêmea bota o ovo na água, que a gente aprende, né? Água parada e limpa. Hoje em dia nem precisa ser tão limpa, não. O Aedes, ele já não está tão seletivo. Isso. O Maruim, não, a fêmea do Maruim, ela bota os ovos em matéria orgânica apodrecendo. É a folha? Então, na cultura da banana, né, uma vez que a bananeira produz o cacho, você corta, né, o que a gente chama de caule, mas na verdade não é o caule, e as pessoas muitas vezes largam aquilo ali no meio da própria cultura, né? Então, corta as folhas, deixa aquilo ali apodrecendo, aquilo acaba virando um sítio propício para os maruins, para as fêmeas depositarem os ovos na matéria orgânica. Uhum. A mesma coisa acontece com cacau e com café também. Nos tratos da colheita também você pode ter um aumento da quantidade de matéria orgânica acumulada, né? E até isso é uma das formas de prevenção. Para as pessoas que tenham, né, um bananal próximo de casa, ou os que não têm, né? Ao realizar, né, a colheita, né, os tratos culturais, você não deixar acumular tanta matéria orgânica, ou afastar isso da residência Recolher o a máximo folhagem. possível. Recolher a folhagem, tentar fazer com que isso fique longe de onde você vai ter as pessoas. Aham. Que aí você diminui a probabilidade de você ter transmissão. E isso vale para banana, para o café, para o cacau? Para qualquer qualquer matéria orgânica em decomposição, a fêmea do maruim ela vai estar depositando os seus ovos. Então, E assim, é fazer a limpa, né, que eles chamam, né, a limpa lá da cultura. além de fazer a limpa na cultura, professor, como é que a gente faz a limpa também para o mosquito contaminado? Não tem como? Então, para pernilongo e mosquito, né, que eles são de outra família, né? O Aedes, ele é uma outra família. A gente já tem bastante repelente, né? Os repelentes de caridina, DET. Para o maruim, uma das formas que se vê de prevenção, principalmente aí para pessoas que fazem trilha, né? Que gostam de caminhar ou vão fazer alguma coisa de montanhismo, né? Agora vai chegar daqui a pouco o período de férias. É importante, uma das coisas que funciona é passar algum óleo corporal, por exemplo. Olha. Porque o maruim, ele é tão pequenininho que ao encostar no óleo que está na pele ali, ele não consegue picar. Às vezes você vai ver ele até agarrado. Pessoas que têm, às vezes, o braço peludo assim, você vê o maruim entraminhado ali no pelo, que ele não consegue atravessar. Então, a boa forma de prevenção é passar algum óleo corporal, né? E tentar usar aquelas roupas, né, que o pessoal usa muito para proteção UV. Que aí você Sei. tem manga longa, sabe? Que aí, como o maruim ele é pequenininho, ele não consegue picar por cima da roupa. Diferente de outros mosquitos, né, de regiões silvestres, né, que às vezes você, mesmo com a camisa fininha, ele pica por cima, mas o maruim não. Então usar uma proteção, né, a roupa, a proteção e um pouquinho de óleo também corporal ajuda nas áreas expostas. E tem, tô pensando aqui também, né? Tipo assim, aqui a gente controla mosquito com fumacê. E fumacê resolve também nessas regiões ou não? Então, é problemático por quê? Porque o maruim ele vai estar na zona rural, ou que a gente chama de pele urbana, né? Naquelas regiões afastadas do centro, né, dos municípios.
e na divisa com a zona rural. Então, fazer o fumacê nessas regiões é muito complicada, né? Porque como é que você vai dispersar o inseticida, né? Que o fumacê é um inseticida nessas regiões, e fora que o impacto ambiental seria muito alto. Imagina só, você jogar inseticida numa zona rural, por exemplo, você acaba com o polinizador, acaba com a abelha, acaba com borboleta, então você tem um impacto ambiental muito grande. O controle principal, então, acaba sendo individual, melhor. E o controle na própria residência, né, das pessoas, né? Tela de proteção, usar o óleo. De proteção tem que ser, a tela de proteção é mais complicado, porque a tela de proteção para o maruim ela tem que ser menor do que a tradicional. Do pernilongo. A do pernilongo, você pode ter uma trama um pouquinho maior. A do maruim, a trama tem que ser muito fininha. Então tem que ser uma trama própria, muito fininha, aqueles voal, né? Normalmente você tem uma trama que o maruim ele consegue passar. E aí o que você sugere para dentro de casa? Por exemplo, alguém que tem um sítio em Alfredo Chaves. Desculpa. Mas isso que eu ia falar agora, não é usual o maruim estar dentro de casa. O maruim ele não é ele não é um inseto com hábito de proximidade a humanos. Então, ele vai ser muito mais numa zona rural, por exemplo. Ele vai ficar próximo a um curral, próximo a parte onde você tem lá o chiqueiro lá, né, na suinocultura. Ele vai ficar nesse ambiente. Ele não vai tender a ficar dentro de casa. Entendeu? Ele tem um comportamento diferente, né? Pro Aedes, 70%, 80% dos criadores, né, de mosquito, eles vão estar dentro da casa. Ele vai estar associado, porque ele já tem um hábito muito mais associado ao humano. O maruim não. O maruim ele é muito mais de fora de casa, né? Quando você vai fazer o contato numa trilha ou trabalhar no campo, o trabalhador rural, né? É naquele momento ali que ele vai estar exposto, majoritariamente. Professor, é sempre uma honra poder conversar com a ciência, viu? Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz pelo espaço que vocês deram pra gente aqui. É sempre bom divulgar o que a gente está fazendo. Conte sempre com esse espaço da CBN aí para a gente divulgar informação de qualidade. Que vocês avancem aí com todas essas pesquisas. A gente tem que chegar na vacina para ele também, né? Isso, se tudo der certo, a gente vai caminhando aí para os próximos anos. A gente tem trabalhos aqui, tem colegas aqui na UFES também que estão no mesmo projeto que a gente, mas em outro foco, que eles estão tentando avançar nos mecanismos aí de proteção, que aí é o que a gente vai ter o desenho de vacinas. Muito bom. Vamos tentar sempre avançar. Bom dia para o senhor, hein? Vocês também, gente. Bom dia.